Descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, é claro que o noticiário sobre a invasão russa à Ucrânia, porque é claro, né? Há uma discussão semântica aí sem pé nem cabeça se é ou não uma invasão. É claro que é uma invasão, né? E a discussão se é ou não uma guerra. Chegaram a esse absurdo. É claro que é uma guerra. Você tem exércitos frente a frente. A diferença é muito grande de capacidade bélica, mas é uma guerra. Agora, o noticiário em si ele vai se atualizando a cada momento. Nós vimos há pouco aí a informação sobre a tomada de Chernobyl pelos russos. Aliás, por que Chernobyl? E é interessante notar a reação do Zelensky, presidente da Ucrânia. Ele disse que isso representava uma declaração de guerra contra a Europa, a tomada de Chernobyl. Ora, é claro que é um exagero do Zelensky, mas o que ele quer sugerir com isso? Que a Rússia pode usar Chernobyl para provocar um outro desastre nuclear? Convenhamos. Por que a Rússia tomou Chernobyl? Porque Chernobyl, há mais ou menos uma semana, um pouco mais, um pouco menos, passou a ser um local de treinamento de forças ucranianas. Simples. Então, passou a ser um alvo da ação militar russa. E aí, Chernobyl foi tomada. Mas, o Zelensky diz também, isso é muito interessante, quando um governante escolhe certas palavras para provocar determinada reação. Então, ele disse duas coisas, além de falar sobre Chernobyl. Ele disse que ele tem confiança na palavra do Joe Biden e que o Biden afirmou que a Ucrânia terá o apoio dos Estados Unidos. Notem, no futuro, ele não está dizendo apenas que já recebeu, porque já recebeu armas. Não há dúvida que armas muito modernas foram colocadas à disposição das Forças Armadas da Ucrânia. E também dinheiro, recursos. E quando a gente fala em recursos, não é só dinheiro vivo, né? Mas material. Material, inclusive, para garantir a atuação das Forças Armadas, garantir a atuação de forças policiais na cidade sob controle da Ucrânia. Então, essa ajuda material já foi dada. Por que, então, Zelensky falou no futuro? De certa forma, ele está dizendo para o Biden: comprometa-se mais. Você vai parar nas sanções? Isso é uma complicação para o Biden. Porque o que pode fazer o Biden, o que podem fazer os Estados Unidos, além das sanções e da entrega de armas e material de guerra e também material para apoio aos civis? O que iria além disso? Ação militar direta. E isso o Biden diz que não fará. Então, as palavras do Zelensky mostram que uma certa insatisfação na Ucrânia começa a ser explorada pelo Zelensky. Porque na Ucrânia, muita gente passou a dizer que os Estados Unidos jogaram lenha na fogueira, depois jogaram gasolina na fogueira, mas ficaram longe da fogueira. E é isso que o Zelensky está sugerindo. E também está sugerindo para a Europa, ou seja, para a OTAN. Como quem diz, vocês pararão nas sanções? Porque é óbvio que muita gente que gosta desse tipo de assunto, né, que se interessa, que vem acompanhando, muita gente sabe que houve um momento em que havia chances muito grandes de um acordo diplomático feito à mesa e não à bala. Então, as pessoas se sentariam à mesa, discutiriam concessões mútuas, até onde cada um poderia ir,
E se ambos estivessem satisfeitos, o assunto estaria resolvido. Sob pressão de uma ação russa, sim. Mas era uma possibilidade que foi tentada pelo Macron, até pelo Erdogan e timidamente, como tem sido desde que assumiu o poder, pelo Olaf Scholz, né? Que ainda está lá sob a sombra da Merkel. E de cara ele pega uma crise global e tem de lidar com ela. Mas tentaram, timidamente ou um pouco mais ousadamente. Ninguém conseguiu, mas havia espaço a ponto de, na semana passada, depois de uma conversa de mais de 1 hora por telefone com o Putin, Macron ter dito o seguinte: haverá uma nova reunião, um novo encontro entre Putin e Biden. Ainda que seja à distância, virtual, mas haverá uma conversa entre os dois. Só que a reação dos Estados Unidos a cada uma dessas possibilidades foi sempre a guerra. A resposta foi sempre: a guerra é inevitável, a guerra é inevitável, a guerra é inevitável, eles vão entrar, e isso foi criando um fato consumado. O Zelensky sabe disso. Estão lembrados quando o Zelensky pediu para o Biden baixar o tom porque ele estava provocando pânico? Era o presidente da Ucrânia, o país que obviamente será a grande vítima desses acontecimentos, o povo. Estou falando das Forças Armadas, do governo Zelensky, que é muito ruim, mas o povo ucraniano. O povo ucraniano é a grande vítima. Mas não foi nunca a prioridade de nenhuma das partes. E o Zelensky chegou a dizer para o Biden: olha, isso que está acontecendo na economia mundial, petróleo subindo, moedas despencando, você está provocando isso. Tenha calma, não provoque pânico. Isso foi dito pelo presidente da Ucrânia. Sinal de que ele ainda enxergava a saída. Senão não teria dito isso. Ele que está lá no palco real do que é hoje uma guerra. E paremos de eufemismos, né? É uma guerra. É uma invasão. Outra coisa são as causas. Chegaram, inclusive, os bombardeios ordenados, por exemplo, pelo Bill Clinton, né? E tivemos mais jornalistas, inclusive brasileiros, dizendo o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou em paz. E não houve invasões a territórios. Meu Deus, isso foi dito em rede nacional. Mas o Vietnã, o Afeganistão, e aqui Afeganistão invadido pela União Soviética, depois invadido pelos Estados Unidos. Invadido pelos dois. A União Soviética no final da década de 70 e os Estados Unidos depois dos atentados de setembro de 2001. O Iraque. Então foi depois da Segunda Guerra? Então, o que está acontecendo no Iêmen, que aliás, há um silêncio cúmplice das grandes potências, todas, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da Inglaterra, da França, da Alemanha, com o que está acontecendo no Iêmen. É um massacre em curso diário. É uma população que já há alguns anos está entre os Houthis e o consórcio militar comandado pela Arábia Saudita, junto com o Egito, Emirados Árabes,
crianças, mulheres, idosos, morrendo todos os dias assim, a centenas. Crianças que não conseguem pôr o pé em uma escola há anos. Isso é agora, isso está acontecendo, hoje. E os caras vêm dizer que a grande paz global foi repentinamente quebrada pela invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Então, a mentira, ela expandiu-se de tal maneira, e ela é sempre ridícula, né? A mentira é sempre ridícula. Sempre. E quando estamos falando de coisas seríssimas, de seletividade, o ditador, nessa situação toda, o que o Zelensky está dizendo é: tudo bem, vocês me deram armas, vocês me deram dinheiro, mas não tem como eu segurar o ataque. Então, vocês vão parar por aí? Até agora a resposta tem sido sim. Nós faremos... E aí, claro, vem aquelas palavras... Eu sempre me lembro do Saddam Hussein, né? Cada vez mais os líderes, todos, usam palavras que o Saddam Hussein usava, né? Aqueles exageros retóricos, né? A mãe de todas as guerras, disse ele, que seria o Iraque invadido pelos Estados Unidos. E não foi, né? O problema veio depois. Ocupar é muito diferente de atacar, né? A ocupação foi traumática, sangrenta. Ocupação de território. Alô? Em rede nacional, vocês estão dizendo que não houve invasão territorial depois da Segunda Guerra, que essa é a primeira. Em rede nacional. E o Saddam usava, né? De certa forma, ele falava para o público interno e tentava, de alguma maneira, quase desesperadamente, amedrontar os atacantes, dizendo: será a mãe de todas as guerras, vocês sofrerão como nunca e tal. Então agora vem, por exemplo, Boris Johnson dizer: a Rússia não tem ideia de quais serão essas sanções. Claro que tem ideia. Sabe exatamente até onde podem ir e resolveu enfrentar as sanções. E essas coisas marginais, né, paralelas, marginal nesse sentido, né, fora do centro do problema, do tipo clubes russos fora da Copa da Eurocopa, da Liga Europa, né? Porque na Liga dos Campeões já não há. Na Liga Europa, fora da Euroliga de basquete. Nada de corrida de Fórmula 1, estão discutindo lá. Esses problemas deixam os caras da Fórmula 1 estressadíssimos, né? Porque eles detestam ter de lidar com questões políticas. O negócio deles é ganhar dinheiro. E aí vem também a história da final da Liga dos Campeões. Não pode ser em São Petersburgo e tal. Imagina, se as sanções que estão sendo anunciadas, que vão sim provocar aflições na Rússia, provocar problemas, inclusive para o Putin como líder político. Imagine se sanções esportivas vão fazer o Putin, o Lavrov, o Ministério Russo da Defesa falar: olha, precisamos nos reunir aqui porque não poderemos disputar a Euroliga de basquete. Ó, São Petersburgo não vai receber mais a final da Liga dos Campeões. Imagina. Imagina que esse tipo de coisa é considerado. E aí vem no Brasil, desse festival de desinformações, de bobagens, né? Inclusive a respeito da história em si. O Putin, por isso, falou em história naquele pronunciamento dele. Então, basicamente, resumindo, ele falou o quê? O povo ucraniano e o povo russo têm um berço comum. Há 1000 anos,
há 1000 anos, aquela civilização eslava começa a ganhar cara, cidades, uma culinária, um idioma comum. Mas 1000 anos é muito tempo, muita coisa aconteceu. O Império Russo se desenvolveu, avançou em determinados momentos em direção a outras partes da Europa, avançou em direção ao leste, a Sibéria, que a China sempre desejou. Zaidan, Oi. Me perdoe só fazer uma interrupção rápida aqui. O presidente americano Joe Biden, pela primeira vez, vai se pronunciar a respeito da guerra. Vamos ouvi-lo, um trechinho do que ele fala a partir da Casa Branca. Sem necessidade. Esse é um ataque premeditado. Vladimir Putin vem planejando esse ataque há meses. Mais de 170 mil soldados, equipamentos militares já pré-posicionados na fronteira, inclusive suprimentos de sangue, hospitais de campanha. Já é uma indicação das suas intenções. Rejeitou todos os esforços dos Estados Unidos e aliados para atender às questões de segurança, para buscar a diplomacia, para evitar o conflito. Durante semanas, estamos alertando que isso iria acontecer. E agora, já acontecendo como prevíamos. Na semana passada, vimos que aumentavam os bombardeios na região da fronteira. O governo russo já vem criando ataques cibernéticos, ou seja, alegações sem fundamento algum, dizendo que a Ucrânia iria invadir a Rússia. Mas a Ucrânia estava preparando-se para usar armas químicas, dizendo que a Ucrânia tinha cometido genocídio sem quaisquer evidências. Essa é uma violação flagrante das leis internacionais para criar duas assim chamadas repúblicas em território soberano ucraniano. E naquele momento em que as Nações Unidas e o Conselho de Segurança se reunia para manter a soberania, para evitar a invasão, Putin declarou a sua guerra. Depois de momentos, os mísseis começaram a atingir cidades históricas. Depois dos ataques aéreos, tanques, soldados, infantaria, estamos adotando uma postura transparente. Apresentamos os planos russos, os ciberataques, para que não haja confusão com relação ao que o Putin queria fazer. Ele sim é o agressor. Ele escolheu a guerra. E agora ele e seu país arcarão com as consequências. Estou impondo sanções mais graves, limitações sobre aquilo que pode ser exportado para a Rússia. É um custo altíssimo para a economia russa agora e no futuro. Estamos desenvolvendo as sanções para maximizar um impacto de longo prazo na Rússia, minimizando o impacto nos Estados Unidos e em nossos aliados. Os Estados Unidos estão agindo sozinhos. Há meses criamos uma coalizão com parceiros representando mais de metade da economia global. 27 membros da União Europeia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, muitos outros países, para amplificar esse impacto conjunto de nossa resposta. Conversei agora com os líderes do G7. Estamos num consenso absoluto. Vamos limitar a capacidade da Rússia de trabalhar em dólar, libra, euro e o ien. Vamos limitar a capacidade da Rússia de participar da economia global, impedindo a capacidade do financiamento das Forças Armadas russas. Imporemos sanções para que não possam competir na economia do século XXI, de alta tecnologia. Já vimos o impacto no rublo. Hoje, cedo, chegou-se a um nível mais baixo na história. O mercado de ações russo despencou. 15% foi o aumento nos títulos russos. Com essas ações de hoje, sancionamos bancos russos que têm $1 trilhão em ativos. O maior banco, que tem mais 1/3 dos ativos bancários, já foi sancionado.
não recebe mais financiamentos americanos. E são 4 outros bancos que serão sancionados também. Todos os ativos que tem nos Estados Unidos estarão congelados, incluindo o VTB, o segundo maior banco russo, que tem 250 bilhões de dólares em ativos. Como prometido, estaremos adicionando a essas listas os nomes das elites russas e seus familiares. Como eu disse na terça-feira, é gente que ganhou com as políticas criminosas e que devem compartilhar dessa dor. Vamos manter esse ritmo sancionando esses bilionários corruptos. Na terça-feira, impedimos que o governo russo levantasse dinheiro dos investidores europeus e americanos. As mesmas restrições serão implementadas às principais empresas russas, empresas com ativos acima de 1,4 trilhão de dólares.